E aí, bora gravar mais um vídeo hoje então. Eu estou estipulando alguns critérios para as pílulas porque elas estão ficando muito longas. Então, se porventura eu perceber que vai passar de 5 minutos, de 10 na verdade, a intenção é gravar em torno de 5. Aí eu faço mais de um vídeo do mesmo assunto. Hoje eu quero falar sobre intestino. Ontem eu falei um pouco sobre cérebro, sobre sinapses e neurônios e como isso atua, como funciona. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o nosso segundo cérebro, o nosso intestino. Muitas pessoas não fazem ideia de que o intestino possui cerca de 500 milhões de neurônios. Então, depois do cérebro, é o local onde existem mais funções neurais. E funções eu digo pelo fato de que lá ocorrem sinapses também, ocorrem ligações entre um neurônio e outro. E acho que meu filho está saindo do banho agora. Ele resolveu virar a banheira. A gente acabou de tomar banho, até tô de pijaminha aqui. E existe um nervo chamado nervo vago que faz a ligação do intestino com o cérebro, em milissegundos, é muito rápido essa resposta. Existem outras maneiras também, no entanto essa é a principal, certo? E no cérebro existe uma coisa chamada barreira hematoencefálica, que é como se fosse uma proteção contra Olha, ali saiu o rapaz. Pegou a toalha e saiu sozinho, mas que bonito! Eu gostei, hein? Que legal. Dá oi. Oi! Opa, tá aparecendo o pinto. Tapa o pinto. Bom, gente, eu vou continuar depois o vídeo, tá? Beleza, voltando aqui então. Depois de secar e vestir o rapaz, vem cá, filho. Dá oi aqui. Homem-Aranha. Oi. Oi, Homem-Aranha. Vem cá com o pai. Agora o pai vai gravar, tá? Vou ter que juntar depois isso aqui num editor de vídeo aqui, não sei como é que eu vou fazer. Vamos lá. E essa barreira, que eu estava falando, hematoencefálica, ela protege o nosso cérebro. No entanto, ela filtra. Oi, papai. Oi. Oi, amor. Vai lá com a mamãe um minutinho para o papai poder gravar. Ah, assim eu não aguento. Filho, chama a mamãe lá. Então deita aqui que daqui a pouco a gente vai dormir, tá? Eu vou com você lá no quarto. A mamãe? Tá. A barreira hematoencefálica, infelizmente, não bloqueia apenas neurotóxicos, e micro-organismos que prejudicam o cérebro, porque ela tem que ser extremamente cautelosa. Então ela muitas vezes acaba bloqueando coisas que seriam boas, que seriam positivas, alguns hormônios e tudo mais. E aí entra o papel do intestino. Hoje existem estudos que comprovam que o intestino tem uma função muito além de processar e absorver nutrientes. Imaginava-se que era onde tudo acabava, então se consumia os alimentos, passava por todo o trato digestivo até chegar no intestino, onde se tornavam fezes e ali eram absorvidos os nutrientes e depois isso era evacuado. E na verdade é onde tudo começa, é onde tudo começa de fato, onde começam a ocorrer algumas sinapses na formação e na síntese. Isso gera de outros órgãos, inclusive, como o fígado, a criação de alguns neurotransmissores, e essas ligações são feitas no próprio intestino. Então algumas pessoas têm uma dificuldade de conseguir sintetizar e criar essa ponte entre neurônios no cérebro, e o intestino acaba auxiliando nesse processo, auxiliando demais. Algumas pessoas, por fatores como algumas patologias, câncer, às vezes tem que remover parte do intestino, isso é altamente prejudicial, assim como a cirurgia bariátrica, que remove parte do estômago e acaba
influenciando aí, como por exemplo a produção de ácido, né, de ácidos que fazem a digestão do alimento. Isso é muito prejudicial, porque os alimentos acabam passando sem a devida hidrólise para o intestino, e se isso acontece, gera alguns problemas, né? Aquele alimento acaba apodrecendo no intestino, isso é muito ruim. Então, o estômago ele tem essa função importante de dissolver, de hidrolisar bem o alimento para poder passar para o intestino e lá fazer com que esses nutrientes sejam absorvidos pelas capilaridades que existem lá. Existem bastante livros que falam acerca hoje, né, do intestino e da ligação que tem com o cérebro. Então imagina que a importância que existe agora, quando nós falamos daquele ditado que você erra o que você come, não é uma mentira, é uma verdade, é uma realidade. Porque se você come porcaria, isso vai refletir no teu físico, na tua aparência, na tua saúde. Parece que eu como porcaria, né? Olha só pra mim. Mas eu como um pouco. Tento cuidar. Agora nós estamos cuidando mais ainda, né? Eu tenho estudado um pouco mais sobre esse assunto e é uma questão de mudança de hábitos que não é só minha como pessoa, mas da minha casa, né? Da minha família. Então, isso influencia todo um circuito aqui dentro da nossa casa. E nós percebemos como isso é importante, certo? A alimentação de qualidade. Que está cada vez mais difícil, né? Seria descascar mais e desembalar, né? Desempacotar menos. Comer mais comida de verdade e menos comida industrializada. E tem outras patologias bem complicadas assim que acaba influenciando, né, no intestino, como a inflamação dele, né? Isso gera um quadro chamado hiperpermeabilidade intestinal, quando não apenas nutrientes, né, minerais e vitaminas e tudo mais, coisas boas são absorvidas pelo intestino, mas coisas ruins também, né, como micro-organismos nocivos, acabam passando entre as células do intestino e indo para a corrente sanguínea. Então isso é provocado por alguns alimentos, né, essa hiperpermeabilidade, como alimentos que, vamos supor aqui, né, hoje em dia está muito em alta, glúten, lactose, alimentos pró-inflamatórios. E o cuidado em relação a isso é grande, né? E varia de pessoa para pessoa, de organismo para organismo. Outra coisa que está muito em alta hoje em dia, outra patologia, é a disbiose intestinal. O que seria isso? Um desbalanceamento do bioma intestinal, né? Nós temos ali cerca de 1.200 a 1.500 espécies diferentes de bactérias vivendo no nosso sistema digestivo. E você vai ter um pouco mais se a sua alimentação for boa, vai ter um pouco menos se a sua alimentação for ruim, né, sem fibras, enfim. E a disbiose basicamente é um desequilíbrio, ou seja, você está tendo muitas bactérias ruins e poucas boas. E esse desequilíbrio gera esse quadro, que é um quadro bem nocivo, certo? Que acaba prejudicando vários aspectos, como biodisponibilidade, que seria a absorção de nutrientes, e te deixa mais propenso a ter outras doenças em outros lugares do corpo, certo? Tem também síndrome fúngica, tudo isso que ocorre no nosso bioma intestinal. Então, falando de intestino, a importância, não somente essa parte do bioma, das bactérias, dos micro-organismos que vivem lá e que precisam ser cuidados. Como a gente cuida disso? Com alimentos pré-bióticos, certo? Alimentos que você vai consumir
e vão alimentar esses micro-organismos bons e assim combater os micro-organismos ruins. E probióticos, que são propriamente micro-organismos bons que você já consome. Então são duas coisas diferentes. E tem toda essa questão neural também, que está diretamente ligada ao intestino. Então vamos cuidar do que a gente come, vamos cuidar das nossas emoções. E tudo isso influencia muito em quadros que relacionam intestino, cérebro e o corpo inteiro, né? A medicina, ela por muito tempo acabou ignorando o corpo como um sistema completo e dava muita ênfase a especialidades, né? Especialidade do coração, fígado, rim, joelho, especialidades que acabam tratando apenas uma coisa. Sim, pode pegar. Vai lá com a mama. Deixa o pai terminar aqui. Então existe hoje em dia uma coisa que está crescendo muito, que é a medicina integral. Ou seja, a medicina que cuida, que olha e cuida do corpo como um todo. Então se você quer um diagnóstico legal e um cuidado, que não apenas vai dizer se você tem que tomar um remédio ou fazer um exame, mas sim vai observar os seus hábitos, sua alimentação, seu sono, o que você está sentindo, o que você sentiu, e em cima disso e de exames e análises vai te direcionar para melhores hábitos e assim uma prevenção, né? E não simplesmente um tratamento depois que já está tudo estourado, né? Tem coisas que às vezes você não consegue mais buscar. Então já estou em 10 minutos aqui, já estourei o tempo que eu gostaria, mas o assunto acabou correndo e, e o Emanuel está aqui em volta, eu perdi um pouco a concentração em alguns momentos. Mas é isso, nos vemos aí no próximo vídeo, um abraço.